Olá, amigos, namastê. Vivemos nos dias atuais aquilo que poderíamos chamar de o problema dos extremos. De um lado, temos a esquerda carregando a bandeira de Karl Marx, que afirma a religião é o ópio do povo. Do outro lado, nós temos aqueles que desejam excluir todas as religiões para permanecer apenas uma, o cristianismo, como se as outras fossem demoníacas. E isso é tão prejudicial e perigoso quanto ocorre na questão do esquerdismo. Como diria Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, existe uma espécie de misoneísmo, não confundir com misoginia. Misoginia é a aversão às mulheres. O misoneísmo é o temor a tudo que é diferente, o que é aparentemente diferente, quando em essência não há diferença e não há nada novo sob o sol, como a própria Bíblia afirma. O temor àquilo que não constitui o que a hermenêutica ortodoxa considera como canônico, não é? O temor às religiões diferentes do cristianismo é chamado de misoneísmo. Se eu vejo alguém que anda diferente da minha forma de andar, do que tem um comportamento um pouco diverso do meu, ainda que seja conservador, ou seja, não é ninguém que é a favor de matar, de assaltar, de mentir, mas se veste de uma forma diferente, tem costumes um pouquinho diferentes, então é algo que eu automaticamente acho estranho. A minha cultura é outra cultura, e nesse temor não tenho o desejo de conhecer melhor, mas julgo antecipadamente, julgo precipitadamente, criando uma espécie de estereótipo. O estereótipo é o julgamento, é o preconceito que gera um julgamento antecipado, sem o conhecimento devido a respeito daquela tradição, daquela pessoa, daquele vizinho. Se, por exemplo, sou católico e acredito que somente a Igreja Católica salva, não é nem Jesus, somente a Igreja Católica salva. Não vou a um templo budista. Tudo bem, mas respeite o templo budista, respeite a Buda. Procure, inclusive, para não ser uma pessoa de mente fechada, misoneísta, procure saber o que Buda de fato ensinou. Talvez você se surpreenda ao perceber quem foi de fato Siddhartha Gautama, a vida de Siddhartha Gautama, o que ele ensinou. Talvez você nem mesmo saiba o que ele realmente ensinou. Você está movido apenas por preconceito, apenas por estereótipo, apenas por dogmatismo, com uma viseira de misoneísmo, sem um autêntico conhecimento daquilo que Buda ensinou. Você já leu o Bhagavad Gita? O diálogo do Senhor Krishna com Arjuna? Sabia que muito do que Krishna ensinou é semelhante ao que Jesus também ensinou no Novo Testamento? O que está no Bhagavad Gita e o que está no Novo Testamento são muito semelhantes, muito parecidos. O capítulo 12, por exemplo, do Bhagavad Gita, não é? O diálogo de Krishna 3.000 anos antes de Jesus, para mim é muito semelhante ao Sermão da Montanha de Jesus. E Jesus veio cerca de 3.000 anos depois de Krishna. Então, queridos, quando nos fechamos em estereótipos, em preconceitos, em misoneísmo, temor pelo diferente, quando nos tornamos dogmáticos e sectaristas, nós não estamos contribuindo para o bem da sociedade. Na minha opinião, não somos verdadeiros cristãos, não somos autênticos budistas, autênticos yogis, autênticos espíritas, quando nos fechamos desta forma. Quando criamos em torno de nós mesmos uma redoma de preconceito, de estereótipo, e saímos por aí atacando os outros, chamando A ou B ou C de heréticos, de pagãos, de demoníacos, e isso, aquilo, outro, isso só contribui
para o entrincheiramento da sociedade. Só contribui para mais divisão, para mais caos da sociedade. Ah, mas então quer dizer que nós devemos aceitar a todas as religiões. Isso aí, professor Alexandre, são os planos da nova ordem mundial, dos globalistas. O plano dos globalistas não é a verdade, não é baseado na verdade, não é baseado no diálogo interreligioso, na compreensão da essência das tradições, da beleza das tradições. O plano deles não é esse. O plano deles é a dominação. O plano deles é impor uma suposta religião que dizem, não é por aí, que dominará o mundo como uma forma de controle social, que é a mesma coisa que os marxistas desejam: controle social, experimento social e controle, a dominação, não é, de forma ditatorial. É isso que eles desejam, e não algo que surja do coração. O respeito ao próximo, o respeito pelos outros, o amor pelo próximo, o amor pelos outros surge de forma natural. O diálogo entre um cristão, um budista, um yogi, um espírita surge pelo coração, surge pelo amor, surge pela compaixão, surge pela compreensão de que Deus não pode ser enclausurado em uma redoma de preconceito, de estereótipo. Surge quando compreendemos aquilo que os grandes psicólogos da contemporaneidade vêm afirmando a partir da chamada terceira e quarta forças da psicologia. Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, Roberto Saggioli e outros grandes psicólogos que afirmam que Deus não é um homem de barbas brancas sentado em um trono de ouro a nos julgar e lançar-nos no inferno, mas consciência divina, porque Deus é amor. Por meio de forma natural, quando os corações se tornam mais compreensivos e menos dogmáticos, e quando são capazes de sentir Deus, de experimentar Deus no santuário da mente e do coração, aquilo que no yoga chamamos de Ananda, a bem-aventurança, desta forma natural nos unimos. Mas pela imposição, seja ela marxista, seja ela globalista, ou seja ela por meio do dogmatismo, do sectarismo, do preconceito religioso, nós nos dividimos e nos enfraquecemos. Namastê.